Abra comigo a palavra do Senhor em Levítico, capítulo de número 6. Deus é bom. Levítico 6. Levítico 6, a partir do versículo 1. Melhor, a partir do 8 em diante. Vamos ganhar um tempo. Quem achou, diga amém. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois despirá suas vestes e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele a cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Vamos ler o 13 novamente. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, te louvamos mais uma vez. Aplica, Senhor, aos nossos corações essa palavra. Meu Deus, possamos sair nessa noite deste lugar com a mente transformada, renovada, Pai. Em nome de Jesus, fala conosco, fica conosco. Amém, e graças a Deus. Podeis vos assentar por um instante. Glórias a Deus. Irmãos, Levítico, é um livro que muitas vezes é tido como um livro complicado de se entender, mas carrega consigo muitas revelações. Levítico fala sobre oferta, sobre sacrifício, sobre culto a Deus. Se tem um livro que fala sobre culto de uma forma muito específica, muito detalhada, esse livro é Levítico. No capítulo 6, o Senhor fala aos sacerdotes, fala com Moisés a respeito da lei do holocausto, da oferta do holocausto. Aqui fala sobre várias ofertas, mas essa aqui é a que o Senhor colocou no meu coração para ministrar aos irmãos nessa noite. Irmãos, o holocausto significa todo o sacrifício. Aquela oferta não era como as demais ofertas que os sacerdotes ofereciam. Aquela oferta tinha que ser totalmente queimada, totalmente consumida. O sacerdote ele não podia pegar parte daquela oferta para se alimentar, para comer, para ter ali aquele mantimento, na casa do Senhor, como diz em Malaquias. E ali está falando sobre exatamente isso, sobre o mantimento. Então essa era uma oferta que tinha que colocar toda diante do Senhor e subir como cheiro suave. E era uma oferta contínua. Aquele altar ele não podia ser deixado de lado, não podia ser negligenciado. Toda manhã o sacerdote tinha que colocar a lenha dele. Irmãos, e quando nós lemos a palavra do Senhor, eu quero que você acompanhe comigo em Romanos capítulo 12, para nós introduzirmos melhor o assunto. Romanos 12, versículo 1 apenas. Quem achou, diga amém. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, irmãos, naquele tempo era ali, oferecido, como nós conhecemos a respeito do assunto,
sacrifícios pelos pecados do povo, né? E o sacerdote oferecia a cada dia ofertas, sacrifícios diante de Deus pelos pecados daquele povo. E uma vez por ano o sumo sacerdote oferecia pelos seus próprios pecados e pelos pecados de toda a congregação. Então, havia naquele tempo um lugar chamado tabernáculo, onde o povo ficava no átrio, né, que era uma espécie de templo, como se fosse esse templo aqui, só que com divisórias. Existia ali 3 ambientes. Um era o lugar santo, e ali ficavam os sacerdotes diante do Senhor. E no átrio ficava o povo, ficava o lugar onde era oferecido o sacrifício. Mas tinha um lugar atrás do véu, um lugar mais à frente, um lugar mais fundo, que ficava apenas a arca da aliança, que representava a presença de Deus naquele tempo. E naquele ambiente, como eu disse, só o sumo sacerdote poderia entrar. Ninguém mais entrava naquele ambiente. Mas graças a Deus que Jesus venceu a morte, e Ele venceu mesmo, e Ele está vivo até hoje, e vai viver e sempre vai estar vivo para sempre. E aquele véu foi rasgado, e não é somente Israel que tem mais acesso, não é apenas os sacerdotes como naquele tempo que era. Hoje todos nós podemos nos achegar a Deus. E agora o sacrifício somos nós. Nós somos o sacrifício vivo diante do Senhor. Por isso em Romanos o Paulo fala no capítulo 12, para nós apresentarmos o nosso corpo em sacrifício vivo, puro, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Mas volta aí comigo no texto, Levítico 6, novamente. Vamos ler novamente o versículo 10, 6 e 10. Está escrito assim: o sacerdote vestirá sua veste de linho e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto do altar. Amados, é maravilhoso ver como que as coisas do Antigo Testamento são como alegorias, né? São como figuras para o Novo Testamento. E como eu disse agora, o sacrifício somos nós. Para aquela chama continuar acesa, tinha que ter lenha todos os dias, todas as manhãs. O sacerdote tinha que colocar a lenha sobre o altar, sobre aquele lugar onde a oferta era queimada, onde o sacrifício era continuamente colocado diante de Deus. E eu quero falar um pouco sobre fogo hoje. Estava ali com o diácono Ítalo e ele me disse que Deus está testando, né, as nações, está fazendo um teste grátis, né, de como vai ser o fogo do inferno, só que a temperatura está bem pouco ainda, né? E aqui no Serrano a gente já está sentindo, né? O negócio está ficando estreito. Mas foi só uma brincadeira dele, mas é algo sério, irmãos. Imagine, a gente custa aguentar um calor desse, de um ambiente como esse, Paulo. E de repente, uma pessoa por um descuido ou por ignorar os conselhos de Deus, ser lançado num lago que arde com fogo e enxofre para sempre, onde o bicho não morre, o fogo nunca se apaga, Jesus disse lá em Marcos, no capítulo 9. Então, irmãos, tem coisas que nós precisamos meditar, mas nessa noite eu quero me ater mais ao fogo do Espírito, não falar sobre o fogo do inferno em si, mas ao fogo do Espírito Santo. Irmãos, quando Jesus veio a este mundo, ele deixou eu quero ler com os irmãos aqui, rapidamente, Lucas 12, na tradução do NVI, eu vou ser mais rápido aqui, não vou esperar nem você abrir, se colocar no telão dá certo, viu? Lucas 12, 49, Jesus fala algo muito interessante, que ele diz assim: vim trazer fogo à terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Aí na revista corrigida diz: vim lançar fogo na terra, e que mais quero se já está aceso? Irmãos, quando Jesus fala disso, no versículo seguinte ele fala sobre um certo batismo. Jesus, quando veio a este mundo, ele era apenas um homem comum, na pessoa de um homem como nós,
mas óbvio que ele era 100% Deus também. Mas até determinado tempo Jesus não se manifestou, não manifestou sinais, não manifestou curas, não manifestou milagres. Para isso ele tinha primeiro que passar por um certo batismo. E aí João vem e diz a respeito de Jesus que ele não era nem digno de sequer desamarrar as sandálias dele. E Jesus ali é batizado e vem sobre ele o Espírito Santo, numa forma corpórea de uma pomba. E a partir dali Jesus então decola no seu ministério. E ele começa a manifestar sinais, milagres e maravilhas por onde ele passava. Irmãos, e quando nós vemos, como nesse texto diz que Deus, ele pedia ao sacerdote, nós lemos no versículo 10 do capítulo 6 de Levítico, que ele tirasse as cinzas, mas ele tinha que ter cuidado. A cinza não era tirada de todo jeito. Ela era tirada, ele tinha que trocar de roupa e colocar aquela cinza perto do altar. Não era de qualquer forma. Isso retrata em um contexto que eu quero trazer nesta noite, que tem ministérios que já queimaram. Tem pessoas que já queimaram com esse fogo, mas muitas vezes estão travadas de alguma maneira, por alguma situação. Mas Deus, ele não tira as cinzas de qualquer jeito. Deus pede ao sacerdote que colocasse a cinza num canto. Ela tinha que ser tirada com todo cuidado. E você quer talvez me perguntar por que disso? Quando alguém se humilhava diante de Deus no Antigo Testamento, ele colocava sobre a cabeça cinza. Ele derramava aquela cinza sobre a cabeça em demonstração de humilhação diante de Deus. Isso fala de transição. E o avivamento, como nós sempre falamos, precisa ser geracional. É uma geração contando os feitos do Senhor para outra geração. E quando Deus fala com Israel, Deus sempre fala: ouve, ó Israel. E nos originais a palavra ouve, Israel, ouve e obedece. É diferente da nossa tradução. Então quando Deus fala: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus, Deus está falando: ouve e obedeça os mandamentos, os estatutos. Então, irmãos, quando nós vemos isso na palavra do Senhor, vamos ver que aquela geração que entrou na terra prometida não foi a geração que saiu do Egito. Não era a mesma geração. Apenas Josué e Calebe, os da idade deles para baixo. Deus prostrou uma geração inteira no deserto, porque eles murmuravam, porque eles desviaram do caminho do Senhor. Mas Deus, quando ia falar com essa nova geração, ele falava: lembra de onde eu te tirei, fazendo menção da geração antiga. Jesus fala que os vossos pais mataram o sacerdote, mataram os profetas. Jesus fala acerca de outras gerações antigas para as novas gerações no seu tempo. Porque o avivamento, ele é sempre geracional. É uma geração contando os feitos e os milagres do Senhor para outra geração. Por isso que nós citamos tantos homens de Deus, pastor Jânio? Às vezes nós vamos ministrar na palavra do Senhor e nós falamos do Billy Graham, do John Wesley, por causa daquilo que aqueles homens viveram na presença de Deus. Nós falamos dos apóstolos, dos profetas. Então, irmãos, nós precisamos a cada dia consertar esse holocausto, esse sacrifício, porque o sacerdote, ele tinha que colocar em ordem o holocausto. E o holocausto agora é a nossa vida. Nós temos a cada dia que colocar em ordem isso. Mas Cleito, e o fogo que está ardendo continuamente? E cada dia, cada manhã ele está sendo colocado ali lenha para que ele possa continuar. Fala de uma geração que está começando a queimar. E aqui eu deixo um conselho aos jovens: respeite os mais velhos, respeite os anciãos, respeite aqueles que podem te aconselhar de alguma maneira, respeite os seus líderes, os seus pastores. E aos mais, como eu posso dizer agora, pastor? Aos mais velhos, Ou os jovens mais os mais experientes. Isso, a Gleice me ajudou ali. E aos mais experientes, deixa os jovens extravasar. Deixa os jovens adorar a Deus da maneira que eles entendem que a adoração a Deus, como diz a palavra. Deus não deixou uma cartilha de adoração, como que ele deve ser adorado, não. Mas ele deixou como ele quer receber esse sacrifício. Alguns recebem de uma forma, outros recebem de outra.
E nós precisamos entender que esse fogo tem que queimar continuamente na nossa vida. E se você faz parte desse grupo que um dia já queimou e não queima mais, você pode ser aceso hoje. Hoje a chama pode voltar a acender no seu altar. Se você está colocando lenha, você pode sair daqui mais incendiado ainda. Nesses últimos tempos, irmãos, só existe 2 grupos de pessoas. A palavra do Senhor diz que nos últimos dias o Espírito Santo fala, através do apóstolo Paulo ao Timóteo, no capítulo 4 da primeira carta, que o Espírito diz expressamente que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvido a doutrinas de demônios, a espíritos enganadores. Esse é um grupo dos últimos dias, daqueles que pela multiplicação, ou melhor, por se multiplicar a iniquidade, o amor deles vai se esfriar pela palavra de Deus, pela vida com Deus, por estar numa igreja congregando, por viver a vida cristã. Mas tem outro grupo também, que está escrito lá em Joel, que Deus disse, e há de ser que nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os filhos, falando das crianças, as filhas, fala dos jovens, fala dos mais velhos. E ele diz que toda a carne será cheia do Espírito Santo. Existem 2 grupos dos últimos dias: aqueles que abandonarão a fé, que darão ouvidos a doutrinas de espíritos enganadores, darão ouvidos a conselhos de homens falsos profetas, homens anticristo, homens que não têm Deus. Mas haverá um grupo que vai marcar sua geração. Haverá um tempo em que a igreja será cheia de tal forma do poder do Espírito Santo que os sinais voltarão no meio da igreja, os milagres vão acontecer de novo, os mortos vão ressuscitar. Cleito, mas onde é que está escrito isso? Jesus disse: vocês vão fazer as obras que eu faço e as farão maiores ainda. E ele disse: passa o céu, passa a terra, mas as minhas palavras, essas não podem passar jamais. E só quem faz parte do grupo do avivamento, pelo amor de Deus, dá um grito de glórias ao Senhor. Aleluia. Agora eu senti que eu estou no lugar certo. Agora eu senti. Nós vamos nos dar bem aqui hoje, viu? É hoje, é hoje. Não, Cleiton, eu cheguei aqui triste. Não, você pode sair daqui alegre hoje, voando nas asas de um novo tempo. Mas eu estou pregando para quem acredita em milagre. Mas eu não acredito, então não é para você. Fica tranquilo, tem quem acredita no Deus do impossível, no Deus que não mudou, o Deus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele está aqui nessa noite. Mas, irmãos, temos visto nesses últimos dias tantas coisas terríveis, tantas coisas que querem nos parar, tantos entretenimentos, quantas pessoas desanimadas na fé, quantas pessoas pensando em largar tudo, quantas pessoas achando que a vida cristã é chata demais, culto de novo, todo dia, toda semana, trabalho de novo. E às vezes nós ficamos como Israel, que foi prostrado no deserto, afadigados. Pão todo dia, meu Deus, manda carne. Eles sentiam saudade de cebola. Pepino lá no Egito, cova para morrer. Olha quando alguém tem a mente de escravo. Deus tirou o povo do Egito, mas o Egito estava dentro do coração daquele povo. Eles ignoraram o conselho de Deus. E nós não podemos ser contados com esses. Nós temos que ser contados com aqueles que irão morar no céu com o Senhor. Que se a última trombeta soar hoje, nós, depois daqueles que morreram em Cristo, que vão ressuscitar primeiro, nós seremos transformados e estaremos com o Senhor para sempre. Não, nós não somos deste mundo mais. Você não é daqui. Nós somos do alto, nós vamos morar com o Senhor. Por isso que nós estamos aqui nessa noite. Deus é um Deus que quer um novo tempo conosco. Deus está nos chamando para viver o sobrenatural. Nós não podemos nos acostumar, nós não podemos ser covardes. Tem pessoas que ficam com medo de governos de esquerda. Pelo amor de Deus, que igreja nós estamos sendo?
Nós ficamos com medo, às vezes, de minorias. Ah, Cleito, vai sair no YouTube, não importa. Deixa sair. Você não tem medo de alguém falar, não tenho não, meu querido. Os apóstolos e os profetas deram a vida. O primeiro mártir do evangelho foi Estevão, um jovem. E hoje, quando eu olho para os jovens, eu sei que tem os remanescentes, mas tem uns que eu fico sem entender. É um desânimo, é uma fraqueza, é uma falta de disposição para as coisas de Deus. Pelo amor de Deus, irmãos, vamos acordar. Deus está nos chamando para um novo tempo e nós ficamos parecendo que nós não estamos ouvindo o Senhor, não estamos atentando para as coisas de Deus. É uma dificuldade muitas vezes. Colocamos empecilhos demais para as coisas do Senhor. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo Davi, um jovem, quem sabe um adolescente ainda, matando leão, matando urso. Daniel e os 3 lá na Babilônia, jovens ainda, chegaram lá num ambiente em que não tinha outros como eles. Foram levados cativos, tiveram seus pais mortos. Enfrentaram fogo, enfrentaram cova, enfrentaram leões. E eu olho para a igreja, na história da igreja, e eu vejo tantas coisas extraordinárias que aqueles homens enfrentaram, irmãos. E eu fico olhando para hoje e eu fico muito triste, porque as pessoas querem largar a Jesus por qualquer coisa. É uma geração que fala de Judas, mas vende Jesus por muito menos. Vende Jesus por uma série, por maratonar uma série. Vende Jesus por um ficar, por uma coisinha qualquer. Vende Jesus por um tempo na internet, porque hoje é assim, não, Senhor, eu tenho meu Instagram, aí tem um tempo dele, tem o Facebook, tem o TikTok e tem o YouTube. O que tem mais? Deve ter uns 200 mais, né? Aí tem o Netflix, tem muita coisa. Aí depois eu vou pensar no Senhor. E aí muitas vezes nós queremos fogo sem colocar lenha. Chegamos aqui, Deus me enche, mas encher como? E às vezes nós estamos entulhados de tantas coisas. Queremos ver os milagres de Deus, mas não atentamos para os conselhos do Senhor. Irmãos, a Bíblia fala de homens que o mundo não era digno deles. Que evangelho nós estamos vivendo, irmãos? Estamos numa nação onde a população dela se diz cristã, 70 milhões de crentes, com a elite política mais satanista do mundo. O lugar onde tem mais crentes no mundo é o lugar onde as pessoas estão aprovando leis de aborto, casamento entre pessoas do mesmo sexo. E nós estamos calados muitas vezes. Estamos tranquilos demais porque sempre tem alguém para fazer e nós não queremos assumir a responsabilidade, porque estamos ocupados em querer as coisas desta vida, quem sabe. Estamos ocupados demais, gastando tempo nas nossas próprias conquistas e deixamos o que é eterno. E aí, o que acontece? Não vemos muitas vezes o agir de Deus, porque Deus não responde à necessidade, Deus responde à fé. As muralhas de Jericó não caíram por causa do grito. Se você ler a galeria da fé em Hebreus 11, você vai ver que é pela fé que aquelas muralhas caíram. Foi pela fé que aqueles homens venceram reinos, praticaram a justiça, venceram a força do fogo, na fraqueza tiraram força, diz a palavra de Deus. Deus não responde à necessidade, Deus responde à fé. Não tem jeito de negociar essas coisas com Deus. Deus não tem um WhatsApp. Se você quiser falar com Ele, você tem que dobrar os joelhos. Pode ser de joelho dobrado apenas? Não, pode ser em pé também, não tem problema, mas você tem que falar. Se você quiser ter um contato com Deus, a receita não mudou. Jesus foi o maior exemplo de oração de todos os tempos, mas nós queremos morar no céu sem orar, sem falar com Deus. Não colocamos lenha. Como é que se coloca lenha? Orando, jejuando e lendo a palavra e tendo uma vida irrepreensível pela palavra de Deus. Isso é colocar lenha, é o sacrifício vivo, o culto santo e agradável ao Senhor, que é o nosso culto racional, é o nosso corpo, é a nossa vida diante dele. O louvor é apenas uma das formas de adoração, irmãos. A nossa vida é um altar a Deus, é um sacrifício a Deus. Esse altar precisa de fogo.
por que fogo? Porque a terra só responde a 4 elementos: a água, o vento, o fogo e a terra. Deus quem fez isso. Deus, quando criou o homem, tirou ele já do pó da terra, assoprou nele o espírito de vida, o vento, o ar. E aí vem a ciência e diz que nós, quase 70%, 68% para ser exato, do nosso corpo é composto de água. Você pode fazer um jejum de 40 dias, no terceiro se você não tomar água, meu amigo, você vai desfalecer. Você pode ficar 40 dias sem comer, agora sem tomar água não dá, porque você foi feito assim. Então aí já foi água, ar, né, o vento e pó da terra. Porque os elementos que compõem a nossa vida são esses. Você foi criado assim, eu fui criado assim. E o fogo entra onde? Entra quando João está pregando. E aí ele vê Jesus. Ele fala o que eu disse. Ele não era nem digno de desatar as sandálias dele. Mas aí certa vez ele está lá pregando e eles perguntam: você é o Cristo? Ele falou: eu não. Eu vim, mas tem um aí que vem depois de mim, que foi antes de mim. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Irmãos, um crente cheio do Espírito Santo não tem desânimo que para ele, não tem dificuldade, não tem aflição que vai te parar se você estiver cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo quer tomar você, mas o Espírito Santo é santo, como diz. Não dá para definir ele de alguma outra maneira. Ele é santo. Aí o Espírito Santo às vezes está te vendo acessar coisas que você não poderia. Eu cuido que se colocasse aqui o histórico de algumas pessoas, o histórico de busca da internet, cuido que, quem sabe, alguém aqui poderia tentar cavar um buraco para entrar, de tão constrangido que ficaria. Mas pior do que passar aqui é passar pelos olhos daquele que tem os olhos como chama de fogo. Pior é quando ele vê. Como que nós podemos esconder de um Deus que está em todos os lugares? Você não precisa se preocupar se alguém está te olhando. É só você dar uma olhadinha assim. Não, Senhor. O Senhor está vendo. Não é para fazer. Mas Cleito, é difícil mesmo. Essa carne aí, essa carne aqui não presta para nada. Nós vamos ter que lutar contra ela até o último dia. Mas se tiver fogo queimando, se tiver fogo, esse holocausto, esse sacrifício vai subir de uma forma suave diante dele. Se tiver fogo, a nossa vida vai ser diferente. E eu quero voltar em Jesus. Quando esse fogo veio sobre a vida dele, irmão, Jesus foi para o caos. Porque o Espírito Santo não vai te encher para você ficar vendo televisão em casa muito tranquilo. O Espírito Santo não vai te encher para você ficar gastando horas na internet, nas mídias sociais, fazendo nada, às vezes vendo besteira. Não, ele não vai fazer isso. O Espírito Santo quer te encher para te mandar para o caos. Quando Jesus se cumpriu sobre a vida dele, ele foi procurar os enfermos. Jesus foi procurar onde tinha gente endemoniada. Jesus não pregava apenas para as pessoas, não. O pastor Jonas ministrou domingo passado. Irmãos, ele ia e o vento tinha que escutar as palavras dele. O mar tinha que se aquietar, porque ele pregava para tudo. Ele pregava até para a natureza. Todas as coisas tinham que obedecer a ele. Jesus era cheio do Espírito Santo. Jesus não nos chamou apenas para encher igrejas. Não, irmãos. Jesus não nos chamou para isso. Jesus nos chamou para dominar as nações do mundo. Jesus nos chamou para realmente estar nos lugares como cabeça. Não como nós vemos na nossa nação, os valores sendo corrompidos e muitas vezes de braços cruzados. Você quer fogo? Então se prepare para o caos. Se prepare para chegar nas casas de paz e curar os enfermos. Se prepare para os sinais te seguir. Não, eu estou pregando para alguns que ainda acreditam. Se prepare para você chegar
e colocar as mãos sobre pessoas que vão começar a sair de cadeiras de rodas. Se prepare para você orar para pessoas ressuscitarem. Não é por causa de você, é a presença dele que está dentro, é isso que faz a diferença na nossa vida. Se prepare para você chegar na célula, na casa de paz, e as pessoas caírem possessas pela unção, pelo fogo que está sobre a sua vida. Mas Jesus não vai te dar fogo para você ficar tranquilo, não. Jesus vai te dar fogo, vai te mandar para o caos. E ele diz em Lucas 12, sobre esse fogo, ele diz: como eu queria que ele já estivesse queimando em vocês. Irmãos, quando o Espírito Santo veio sobre aquela igreja do primeiro século, conversões em massa, eram línguas vistas por eles, repartidas como que de fogo, os quais pousavam sobre cada um deles. E aí, ele não precisou de muito conhecimento não, Pedro só foi explicar o que estava acontecendo. Alguém falou: ixi, esse povo aí tá meio maluco, né? Aí o Pedro falou: não, a gente só está aqui recebendo o que estava escrito lá em Joel. Ele foi explicar, presbítero Alisson. O Pedro não fez uma pregação eloquente, ele só explicou a escritura no simples texto. Milhares de pessoas se converteram, porque o seu conhecimento e o meu conhecimento não despedaça o jugo, meu querido. O que despedaça o jugo é a unção do Espírito Santo. É o fogo queimando que despedaça o jugo sobre a vida das pessoas. Quando você fala essa palavra cheio do Espírito Santo, a vida delas é transformada, a vida delas é curada, a vida delas tem um toque diferente, porque você está cheio de Deus, não tem nada de você ali. Mas nós temos visto por esse país animadores de plateia, homens até eloquentes, mas vazios, não tem fogo, amaciando o ego de gente condenada. Mas nós precisamos desse fogo na nossa vida. Nós precisamos queimar a cada dia. Nós precisamos não somente contar sobre histórias de homens que viveram, não, irmãos. Nós temos que deixar o nosso legado, e alguém daqui 100, 200 anos falar: alguém passou por Nova Serrana. Alguém olhar e dizer: o Paulo passou em Nova Serrana. Você lembra quando os nossos pais contavam o estrago que aquele homem fez lá em Boa Vista? Você lembra quando a Cristina passou lá e fez aquele estrago lá onde era a região dela? E alguém vai perguntar por quê? Eles vão falar: é por causa do fogo do Espírito Santo sobre a vida deles. Alguém vai olhar para você e vai dizer: mas qual que é o seu segredo? Você vai dizer: não tem segredo, é colocar lenha todo dia. Aí o fogo vem, aí os milagres acontecem. Precisamos desse fogo. Eu me lembro de ouvir certa vez sobre a biografia de John Wesley, pastor. Formavam-se filas de quilômetros e quilômetros para ouvi-lo pregar. Eles faziam cultos curtos, um período de tempo bem pequeno, para que as pessoas pudessem ouvi-lo. E aí chega um repórter e pergunta para uma senhora, e ela já estava a 5ª vez na fila. Ele achou estranho e foi lá: mas por que a senhora está aqui a 5ª vez? Essa fila tem quilômetros. Você veio ver ele pregar? Aí ela disse para ele: não, eu vim para ver ele pegando fogo. E aí ele disse: eu me ponho em chamas, e os outros vêm para me ver queimar. E ainda ele diz mais: ou eu coloco fogo no meu sermão, ou eu jogo meu sermão no fogo. Você quer ver salvação nas células, na casa de paz? Coloca lenha. Quando o fogo vier sobre o altar, aí segura também. Você pediu, então você vai ter que aguentar. As pessoas te ligando, batendo na sua porta, pedindo para você orar. Os demônios se manifestando, e alguém liga para você: ei, vem aqui em casa. E você vai lá e anuncia a palavra de Deus. Meu querido, eu não vim aqui te falar palavras motivacionais, não. Eu vim te falar o que está escrito na palavra de Deus.
Isso aqui não é palavras de motivação, não. Isso aqui é a Escritura Sagrada. Deus quem disse que essas coisas iam acontecer no nosso dia. Os velhos sonharão sonhos, os jovens terão visões. Irmãos, nós precisamos disso. Se nós queremos ver a glória de Deus no nosso tempo, precisamos colocar lenha toda manhã. O reino de Deus, irmãos, não é aqui na igreja. Cleito, mas eu sei disso, mas é mesmo. E como é que está a sua vida? Como é que está você lá na sua casa? Você coloca lenha todo dia? Ou você acha mesmo que você trazendo seus filhos 2 vezes na igreja por semana, eles vão aguentar o bombardeio de 5 dias da semana na escola? Você acha mesmo que eles vão aguentar isso? O reino de Deus tem que ser levado para as casas. Você que ainda não tem uma célula, comece a se preocupar com isso. Mas por quê? Porque o reino de Deus vai para a sua casa, você começa a cuidar de pessoas. A palavra de Deus está sendo ministrada, as pessoas estão sendo libertas. Pessoas que um dia pensaram em suicidar, pessoas que um dia foram viciadas em drogas, em tantas coisas, vão começar a ser libertas. Porque você tem dentro de você a mensagem da salvação. Não podemos negligenciar isso, irmãos. E é cansativo, não é fácil não. Lá em casa eu que o diga. Mas eu amo o que Jesus me chamou para fazer, irmãos. Eu preferia não estar aqui do que estar nesse mundo sem fazer o que Deus me chamou. Eu prefiro estar cansado, às vezes moído. Às vezes eu estou lá de madrugada buscando a Deus, minha esposa, às vezes ela fica me chamando. E certa vez ela veio falar comigo, até disse para ela, falei, mas eu fui chamado para isso. Eu preciso fazer isso. Se eu não fizer isso, eu morro, irmãos. Eu preciso fazer o que o Senhor me chamou para fazer. Quantas pessoas irão morrer se nós negligenciarmos? Quantas pessoas irão provar do inferno se nós não colocarmos lenha? Porque pense bem, quando um soldado está ferido, outro do mesmo exército tem que ir lá ajudar ele. Tem que carregar ele nas costas e o esforço é dobrado. Mas se ele está curado, se ele está bem, é um a mais para atacar no campo de batalha. Mas às vezes você pode estar aqui como esse ministério que já queimou como essas cinzas, ferido, mas o Senhor te trouxe aqui para te curar também. Deus não te trouxe aqui para voltar da mesma forma para casa. Não, esse não é o Deus que nós servimos. Não é isso que eu creio, não é para isso que eu venho aqui. Eu não saio da minha casa para vir aqui pregar, para não ver nada acontecer. Não, eu tenho expectativa em Deus. Eu creio no Deus de milagres. Eu creio no Deus do impossível, porque eu não somente vi, eu já experimentei. Eu não conheço Deus de ouvir falar, meu querido, eu conheço Deus por experiências. Eu tenho testemunhos de curas, curas na alma, curas físicas. Quantas coisas eu poderia contar aqui, e quantas coisas você também poderia contar, mas às vezes a chama apagou, às vezes seu ministério foi abafado, talvez você até questiona Deus e as promessas, e aquilo que o Senhor me prometeu, e aquilo que está sobre a minha vida. Se foi Deus que te disse, passa o céu, passa a terra, mas essas palavras não vão passar jamais. Deus vai sempre trabalhar, irmãos, para nos colocar dentro do propósito dele, mas nós não podemos passar de largo disso. Nós não podemos endurecer o nosso coração, o nosso ouvido, para não ouvir os conselhos de Deus. Sabe por que muitas vezes as pessoas estão frustradas? Falta fogo. Sabe muitas vezes porque muita gente está abatida? Muita gente está infrutífera no reino de Deus, não vê as coisas acontecerem. Falta fogo. Não tem jeito. A terra só corresponde a 4 elementos. Se não tiver fogo, não completa. Tem que ter fogo. Tem que ter fogo sobre o altar. Vamos nos colocar em pé.
Deus está aqui. Me dá o ministério de louvor. Chamado vem de chama, chama de fogo. Sabe, tem uma palavrinha que eu gosto muito que chama dunamis. E dunamis significa o poder explosivo do Espírito Santo. Irmãos, assim é a nossa geração, acreditar nas palavras que são lançadas sobre ela, acreditar nas promessas de Deus que estão lançadas sobre ela. Ela não vai ter tempo de ficar entediada, não. Ela não vai ter tempo de ficar horas no telefone, não vai ter tempo para isso. Você vai ter uma fome, uma sede de Deus, que vão te consumir. As coisas dessa vida não vão conseguir te atrair mais. Por que isso? Porque o fogo queima aquilo que não presta. Aquilo que não presta na nossa vida, o fogo vem para queimar. Fogo, nós precisamos de fogo.